Mensagem do céu. Queridos, estamos aí com o curso, o estudo de Iov e Jó, capítulo 2. Nós concluímos ali dizendo, no versículo 13, aonde em seguida então sentaram-se no chão, os seus amigos ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viram que Iov e Jó estava sofrendo muito. E o que acontece quando você está sofrendo muito? Você está sofrendo muito, você acaba, se você encontrar alguém que você pensa que pode confiar, você vai falar. Esse é o problema sério que nós temos na nossa vida, não é? Se você observar, embora Jó fosse um homem justo, reto, perante Hashem, ele não tinha um comportamento diferenciado no meio do seu sofrimento. E nós, quando sofremos, amados, nós falamos, não é? Nós falamos, se nós tivermos um bom ouvido, próximos a nós, alguém que a gente pensa que pode confiar, que pode contar. E eu tenho uma notícia dolorosa para te dar. Se você não escolher muito bem os seus ouvintes, você pode ter um problema antes de falar e 2 depois que falou. Tá bom, queridos? É triste e doloroso, mas é verdadeiro o que eu estou dizendo. Quando nós, queridos, temos essa sobrecarga de dor, de peso, não é? Eu não sei quantos puderam ter experiência de ver pessoas sofrendo dentro de uma UTI ou o que quer que seja. As pessoas, elas clamam, elas vão falar, e elas vão falar para aquelas pessoas que estão próximas a ela. E é evidente que Iov viu, olha, esses meus amigos estão aqui, ele esperou 7 dias, ele falou, claro, eles estão aqui porque eles me amam, eles estão aqui, olha, eles rasgaram as vestes, eles estão... Queridos, cuidado com os sinais das pessoas que você pensa que tenham maturidade espiritual ou que possam ser bons ouvintes. Você pode compartilhar uma coisa com uma pessoa esperando uma maturidade espiritual dela, e essa pessoa, queridos do meu coração, pode ser marcada por causa da sua maturidade espiritual. Então, o fato de você conhecer alguma coisa, que por causa do teu conhecimento outra pessoa não se desvie do caminho. Então, você pode chegar para uma pessoa achando, olha, essa pessoa é madura, eu vou levar ao conhecimento dela isso, esperando, e aquilo vai trazer um problema para você, que você não precisava passar por isso. De vez a pessoa ouvir aquele assunto com maturidade, aquilo vai ser um problema para a vida da pessoa que você imaginava que era madura. Amados, não é porque as pessoas estão próximas de nós que nós podemos abrir o nosso coração. Não é porque as pessoas estão convivendo com você. Queridos meus, bem-aventurado o homem que sabe o que falar e para quem falar. Nós temos pessoas, queridos, que não têm estrutura espiritual para lidar com a verdade. É verdade o que eu estou dizendo para você. Você pensa, não, eu vou falar isso, essa pessoa tem maturidade, vai orar pela pessoa. A pessoa fica magoada com a pessoa de vez de orar pela pessoa. Aquilo que você imaginou que ia ser olha, encontrei finalmente um amigo para intercessão. Não, querido, você arrumou outro problema para sua cabeça. Você tinha um problema e aí você ficou com 2. É verdade, isso aí aconteceu? Amados, as escrituras colocam que há amigo mais chegado que irmão. Não queira você ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Isso não existe, queridos. Yeshua gerenciou 3 amizades próximas, mas você quer ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amados, nós não vamos ter muitos amigos. Há amigo mais chegado que irmão. Nossos amigos... E eu tenho aprendido a cada dia, queridos. Eu sou péssima para detectar a maturidade espiritual de uma pessoa. Eu sou péssima, eu sou igualzinho Iov.
eu sou péssima. Sentou comigo e chorou. Ah, esse aqui é de confiança. Não, queridos do meu coração. Quem que quebra o silêncio? É os amigos? Não. Quem quebra o silêncio é o justo, amados meus. Quem vai quebrar o silêncio é o justo. E nós temos essa habilidade de não falarmos quando precisamos falar. Nós, às vezes, estamos atravessando coisas, é o que sempre eu tenho trazido para vocês. O homem, ele tem uma dificuldade muito grande de pedir informação. Muito grande. É muito difícil. O homem está perdido lá, ele não vai pedir informação. Eu não sei se isso faz parte da sua autoestima, da sua masculinidade, da sua hombridade, não sei o que acontece. Mas o homem prefere dar voltas do que ele pedir informação para quem quer que seja. E a mulher, ela já sai pedindo informações muito mais facilmente. Ela já tem essa habilidade de fazer isso. Não, eu estou perdida, eu vou perguntar para alguém, né? Vou tomar um cuidado, vou num posto de gasolina, não vou parar no meio da rua e pedir informação, não é? Mas vou pedir informação ali, na vendinha, no bar, ali, no café ali. Vou fazer a pergunta para quem mora aqui, onde que é esse lugar, onde é essa região. O homem não faz isso, queridos. O homem tem outra característica, ele segue a sua vida de modo autônomo, não é? A mulher já é diferente. E óbvio, quando ele vê seus amigos ali, ele caiu na bobagem de imaginar, e não importa se você é justo, você pode se enganar, você pode estar confiando na pessoa errada, e você pode deixar de confiar na pessoa certa. Você pode ter a oportunidade de compartilhar, você pode ter a oportunidade de encontrar o caminho que você está perdido, mas você também não pede ajuda. Também está errado, queridos. Também está errado. As duas coisas estão erradas. Por isso, o caminho do eterno, ele é cada vez mais afunilado, e não tem jeito, a gente não tem como levar toda essa bagagem para passar por um caminho tão estreito assim. Você não vai conseguir passar por um caminho estreito carregando um monte de mágoa, de rancor, de ira, de rejeição. Queridos, não tem como passar por essa portinha apertada do jeito que é, com tudo isso que se carrega nas costas. E aí, em Óv, capítulo 3, acontece algo muito mal entendido. Ah, se esse homem era justo, por que isso? Todo mundo, né, queridos? E Óv continua tendo maus amigos até os dias de hoje. Nem a história dele não sabem nada sobre ele. Depois disso, Iov e Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu natalício. Iov e Jó, capítulo 3, versículo 1, e disse Iov: pereça o dia que eu nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e o Eterno, né, o Todo-Poderoso, o Senhor, a autoridade máxima, Deus lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas, a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Vamos ter entendimento do que Iov, parando aqui no versículo 5, vamos ter entendimento do que aconteceu com este homem. Este homem não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia das suas culpas, ele não sabia nada, por que aquele mal havia sido desenrolado sobre a vida dele, mas ele sabia que os filhos dele, os servos dele, os animais dele, tudo que ele tinha, eles foram prejudicados por causa dele. Quando Iov e Jó fala que seja amaldiçoado o dia que ele nasceu, ele diz: para que nasceu uma pessoa para causar tamanho dano para todas essas outras pessoas? Ele não está atribuindo sobre ele culpa alguma, queridos. Ele está dizendo, olha, se eu não tivesse nascido, eu não ia ver tamanha desgraça sobre a vida de tantas pessoas. Como estão as famílias dos servos dele que morreram? Como está a vida da própria esposa dele?
com relação à perda de 10 filhos de uma única vez? Como se gerencia tal grau e nível de sofrimento, e os servos que sobraram o odiavam? Diziam, não sei se esses servos eram irmãos de outros servos que morreram, mas, queridos, o ódio sobre a vida de Ov, esses servos olhavam para ele dizendo, olha, seja lá o que aconteceu, esse mal todo veio sobre todos por sua causa. Não quero saber se você fez alguma coisa errada. Eu quero saber que você é culpado de tudo que está acontecendo. Então, queridos, é como abrigar dentro da casa alguém procurado, né? É como abrigar dentro da casa alguém que está sendo justiçado, ou o que quer que seja. E Ov olhou para si, olhou para toda a desgraça, porque, queridos, nenhum ataque de guerra aconteceria as coisas que aconteceram na vida dele. Sobrariam mais pessoas vivas. E ele amaldiçoa o seu nascimento. Versículo 6, aquela noite, que dela se apoderem as densas trevas. Então, nós sabemos que Ov nasceu à noite, não é? Há uma diferença entre pessoas que nascem à noite e nascem de dia, porém nós não deveríamos olhar para o destino dessas pessoas. Então, as pessoas que nasceram à noite, elas vão ter um futuro melhor do que as pessoas que nasceram de dia. Yeshua nasceu à noite, grandes celebridades nasceram à noite. Então, nascer à noite é o ó, né? Não, queridos, não tem a ver. Mas Iov nasceu à noite, Yeshua nasceu à noite. Nós não sabemos outras pessoas, mas eu sei que Iov nasceu à noite, porque ele declara isso. Aquela noite que ele nasceu, versículo 6, que dela se apoderem as densas trevas, não se regozije entre elas os dias do ano, não entre na conta dos meses. Muitos dizem que a gente tem um dia faltante por causa dessa oração. Eu tenho dúvidas sobre isso. Não é? O Eterno também pode ter removido o dia de Ov nascido, mas ele não queria que esse dia fosse removido, porque ele tinha tanto prazer na vida dessa pessoa. Como é que ele ia remover o dia de uma pessoa, que uma pessoa tão importante para ele, uma pessoa que se apartava do mal, a pessoa que ele mais tinha prazer na terra? Ele então vai ouvir uma coisa como essa: seja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo, amaldiçoem-na aquelas que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Então, Iov entra numa conotação de trazer coisas que as pessoas chamam de mitologia judaica, não é? Mas nós sabemos que isso não é mitologia, queridos, não é? Coitado de um homem aí, foi um grande, acredito que ele é um especialista. Ele foi banido desse clube seleto dos cientistas, porque ele acredita no monstro do Lago Ness, queridos, uma coisa mais do que comprovada, que já foi filmado, já foi fotografado. Há milhares de relatos ao longo de tantos anos, mas eu não sei se ele era um oceanógrafo, eu não sei, mas ele foi banido do grupo científico porque ele disse que acreditava no monstro do Lago Ness, que necessariamente nem precisa ter esse nome, não é? Não sei se eu devo chamá-lo de monstro, não sei se esse seria o atributo correto para... Quantas coisas, queridos, nós não temos... A nossa história é totalmente velada para nossas vidas, nós não temos conhecimento de nada, mas nós achamos que conhecemos muita coisa. E ele trata sobre pessoas que sabem amaldiçoar, como Bilã, Balaão, era uma dessas pessoas. Qualquer pessoa sabe amaldiçoar? Não, queridos. Existem pessoas que aprenderam a amaldiçoar. É o caso de Balaão, Bilã, que por meio de algumas ações mágicas e sacrifícios, ele conseguia amaldiçoar. E muitas pessoas não acreditam em feitiçarias e todas essas coisas, porém elas existem, elas não podem ocorrer contra a vida de alguém protegido por Hashem. Uma pessoa que nasceu de novo
sobre a nossa vida não vale encantamento. Mas, queridos, quantos homens enfeitiçados e mulheres enfeitiçadas eu conheci? Eu passei por uma situação com uma pessoa amada, e eu não sabia mais o que fazer, eu e meu marido, pessoa amadíssima das nossas almas, e nós saímos para orar juntos, e eu falei, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Ele falou, eu colocarei sobre ela um escudo de bronze. Eu não sei o que é isso, queridos, eu não faço a menor ideia do que seja. Colocarei sobre ela o escudo de bronze, de modo que ela possa ver. Mas o Senhor falou, isso não vai durar muito tempo, então que nós pudéssemos agir rapidamente, porque a vida da pessoa estava em risco naquele relacionamento. E passado um tempo do que o Senhor falou conosco, seja lá o que for o tal do escudo de bronze, não faço a menor ideia do que seja, e nunca ouvi depois, foi a única experiência que eu tive cerca disso, sobre ele colocar esse escudo de bronze. E aí, realmente ela saiu do feitiço, foi um período que ela saiu do feitiço, ela acordou para o que ela estava fazendo, e quando ela acordou, a pessoa começou a persegui-la, perseguir no lugar de estudo, ela começou a ficar com medo da pessoa, ou seja, ela estava extremamente apaixonada, literalmente enfeitiçada, mas quando o Eterno trouxe o tal do escudo de bronze, que seja lá o que for aquilo foi rompido de uma tal maneira que ela pôde ver, e a reação da pessoa passou a ser verdadeiramente o que a pessoa era. Ou seja, enquanto ela podia fazer aquilo, ela podia agir, então para ela estava excelente, mas a partir do momento que a outra pessoa não estava sob seu domínio mais, então aquela pessoa passou, foi muito difícil. Meu esposo teve que, uma das vezes, a pessoa estava cercando ela, meu esposo pediu para ela entrar num lugar, saiu tarde da noite para ir buscá-la, tarde da noite, porque não tinha condições dela voltar sozinha. E a menina cercada, mas agora os olhos dela já estavam abertos. Então, se eu não tenho a menor dúvida de que existe atuação de pessoas que sabem amaldiçoar, que sabem enfeitiçar, que sabem agir dessa maneira, mas sobre a minha e a sua vida, se você é um crente verdadeiro e caminha no caminho de Hashem, sobre a sua vida não vale encantamento. Não vale encantamento. Não é? Vamos lá. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, e que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Aqui ele trata do sofrimento. Eu quero deixar claro para vocês que ele está tratando do sofrimento que os olhos dele poderiam ver. Ele está vendo, queridos, ele está olhando ao seu redor, a destruição, o mal que estava ao seu redor. Ele não está colocando a sua vida do seu próprio sofrimento pessoal. Ele está falando do seu entorno e daquilo que os olhos dele viram. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque eu não morri quando eu nasci? Porque houve regaço que me acolhesse, os braços? Porque houve peitos para que eu mamasse, o sustento? Porque já agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. E Iov acredita na vida após a morte. E todas as tratativas da vida após a morte trata de um período de descanso antes da ressurreição dos mortos. É muito importante que você entenda. Então o Eterno trata assim, descansou, ou seja, cessou as suas obras. A pessoa, quando ela parte daqui, ela não pode mais intervir aqui. Você que acredita na doutrina espiritista, de que a pessoa pode continuar fazendo alguma coisa aqui, a aparência dela pode estar em alguém, mas ela não pode mais. Para o lugar onde nós vamos não há projetos, não há planos, não tem como nós intervirmos mais neste Olam. O tempo de intervir nesse Olam é hoje. Nós só podemos intervir nessa terra enquanto nós tivermos um mecanismo, que é o organismo biológico nosso, para intervirmos.
E ali ele coloca com os reis, versículo 14, conselheiros da terra que para se edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Iov deixa claro que o final daquele que é o grande, o forte, o poderoso, e o final de uma criança que abortou é o mesmo, uma criança que nasceu morta. Ele vai dizer que não há diferença entre os príncipes, entre os que edificaram para si os mausoléus, entre os reis da terra e entre uma criança que morreu ao nascer. Todos eles têm igual guarida. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do seu feitor, ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor, o escravo está livre do seu senhor. Então, queridos, eu vou parar aqui no versículo 19, mas deixar claro que toda a obra, tudo aquilo que nós executamos, tudo aquilo que nos vem à mão para fazer e nós fazemos aqui, nós não sabemos o que haverá de ser depois de nós. Iov dá uma aula extraordinária no meio do seu sofrimento, dizendo a efemeridade das funções que nós desenvolvemos e as obras nossas que permanecem nessa terra somente são aquelas feitas em Hashem. Eu estava ontem falando com a minha filha. Queridos, uma das cartas que mais machuca o meu coração é aquele momento onde o Eterno diz, por meio de Yeshua, olha, eu conheço as suas obras muito maiores do que as primeiras, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Não importa o que você faça, o que você realize, está produzindo vida na sua vida, está aproximando você de Hashem. É um peso você realizar aquilo. Como é que está a sua vida perante o Eterno? Iov dá uma aula extraordinária, falando justamente porque o Eterno não o repreende nas suas palavras, sobre a efemeridade da vida, seja qual cargo ou função nós ocupamos, nós todos vamos parar num único lugar. Nós todos, se Yeshua não voltar, nós vamos ir para algum lugar. E para onde você iria hoje? Se você fechasse os olhos nesse mundo, para onde você iria hoje? Que o Eterno trate do seu espírito, no seu coração, a importância de ter entendimento de como está a sua shalom, como está a sua certeza de salvação. Nós vamos dar uma paradinha aqui no versículo 19 e continuamos na próxima quinta-feira, se o Eterno quiser e vivermos. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Compreendemos, Pai, compreendemos que o Senhor tem trabalhado nos nossos espíritos para que nós tenhamos entendimento da vida e da vida de um homem também, uma pessoa bendita do Senhor, como foi a vida de Iov para as nossas vidas, e o desejo dele que ele não tivesse nascido, para que todo esse mal não viesse. De alguma maneira ele sabia, tudo isso está acontecendo porque eu existo. E Pai, muitas vezes, como aconteceu com Yeshua, onde muitas crianças foram assassinadas por causa que ele existia, muitas vezes essas coisas vão ocorrer, mas a vida precisa continuar. Nos ajude a sermos guardados, que o mal seja banido, bata em retirada, que a tua bondade venha sobre nós, o teu querer, que excede o entendimento, venha sobre as nossas vidas para o bem. Ajuda-nos, Hashem, que nós sejamos guardados de transmitir o mal para nossas famílias, para nosso lugar de congregação, que haja sabedoria nas congregações, que haja segurança, constância. Em nome de Yeshua, coopera conosco, é o que eu te peço. E guarda, Pai, todos, Pai, guarda os enfermos, peço pela Luciana, por todos da família enfermos, uma criança de 6 anos ali, pelo amor da tua misericórdia, nos ajude.
Elevo também diante do Senhor minha filha, Maria Carolina, a filha do meu coração. Meu coração está tão apertadinho com ela, que o Senhor possa intervir, Senhor, dar forças, operar o teu querer. Ajuda-nos, Pai, a vermos o bem. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.